O que a educação tem que entregar na ponta da linha é um bom brasileiro. E é uma meta nossa, né? É o seguinte, os nossos filhos têm que ser melhor do que nós. Corte na educação feito pelo Bolsonaro é perceber que esse corte faz parte de uma linha histórica de privatização da educação brasileira. O Brasil teve um pico de crescimento muito grande, de melhoria muito grande na educação, a partir do governo Fernando Henrique, né? Ou seja, o governo Fernando Henrique fez uma opção que a gente não faria, né? Porque ele resolveu apostar suas fichas no crescimento do setor privado. Realmente o setor privado cresceu bastante e aí surgiram políticas de financiamento nas instituições privadas de ensino superior, e as instituições privadas de ensino superior ganharam muito. O PR Anderson disse que numa reunião com o técnico do Banco Mundial indiano, esse técnico teria dito a ele que as medidas neoliberais ainda não tinham provocado o efeito desejado, porque só a partir do efeito desejado, ou seja, da ampliação do crescimento enorme, por exemplo, da inflação, é que o povo brasileiro ia aceitar o remédio amargo. Então, então a gente teve isso mesmo nos anos 90, nos anos 80, nos anos 90, o aumento da inflação brutal, e depois veio um receituário neoliberal. O governo, nos dois governos Lula, nos dois mandatos do Lula e no primeiro e meio da Dilma, nós vimos também um grande investimento nas universidades federais e nos institutos federais de educação tecnológica, né, nos IFES. Então foram centenas de unidades pelo Brasil afora. Nós tivemos uma inflexão a favor da privatização desse movimento, com a constituição de novas universidades públicas, com o próprio Fundeb, com a ampliação significativa do orçamento federal para a educação. Então houve uma mudança. Eu posso dizer, olha, não houve uma ruptura com a tendência de privatização, porque eu tive a manutenção do FIES. Não é do ProUni, do FIES. O FIES é uma tendência de privatização. E uma ampliação da educação à distância também, no governo Lula e Dilma. A tendência à privatização, uma luta pela privatização de determinados grupos no Brasil, sempre existiu. O que nós estamos vendo agora é isto, as últimas consequências. Aí os cortes na educação pública. Tira de fora da mão! Tira de fora da mão! Tira de fora da mão! Valoriza a educação! Tira de fora da mão! Tira de fora da mão! Tira de fora da mão! Valoriza a educação! Tira de fora da mão! Como que o senhor vê esses protestos? É natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a forma da água não sabe nada. São os idiotas úteis e os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais no Brasil. O Bolsonaro toma posse, né? Nós nos tornamos, nós todos que apreciamos a educação, trabalhamos com a educação ou estamos na educação, na condição de estudantes ou na condição de professores e professoras, nós nos tornamos o alvo predileto desse grupo, né? Ou seja, esse grupo passou a divulgar, todo um grupo grande, né? Que vai de Olavo de Carvalho, Bolsonaro, né? Os ministros da educação, etc. Né? Então, esse grupo passou a dizer, né, e a disseminar que na escola pública, especialmente, só se veicula ideologia de esquerda, que a universidade é o espaço da balbúrdia, né, e da imposição de uma ideologia marxista, e que eles começaram a fazer esses ataques até que eles tocaram num ponto que eu acho que é o que talvez vocês queiram, né, saber de alguém que está agora nessa posição que eu estou, tocaram num ponto
assim, no nó górdio, né? Ou seja, na questão central, que é a questão do financiamento. Né? Então, quando esse grupo ele toca no financiamento da pesquisa, da ciência e do ensino superior, gente, eles não sabiam com quem eles estavam mexendo, eles não sabiam a força desse grupo, né, com que eles estavam mexendo, porque ao mesmo tempo que eles atingem a faculdade de educação, vamos dizer assim, as faculdades de educação do Brasil, eles atingem todo mundo que mexe com tecnologia, né, aeroespacial, mexe na área biológica, mexe na área da pesquisa médica, mexe, né, então... E a gente está pedindo simplesmente que 3 chocolatinhos, 3 desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio. Eu não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa, a gente não, esses 3 chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. O governo Bolsonaro, de alguma maneira, ele retoma essa linha de privatização às últimas consequências, com 3 medidas principais pelo Paulo Guedes. A primeira, o fim da vinculação de recursos. Né? Ele propõe o fim da vinculação de recursos, que é uma condição fundamental para que a gente tenha não só o acesso, mas a qualidade da educação pública. A questão do voucher é um segundo ponto da sua política e a terceira, homeschooling. Agora, o Paulo Guedes, ele tem uma linha de atuação e essa linha de atuação é uma linha de enfraquecimento, de levar às últimas consequências o enfraquecimento ou o empobrecimento das instituições públicas, dando como saída dessa fragilização a privatização. O objetivo qual é? Melhorar tecnicamente, conceitualmente a educação brasileira, ênfase na pré-escola, ênfase na educação básica, tem que melhorar a capacidade de leitura das nossas crianças, a capacidade de fazer conta, matemática, regra de 3, subir no PISA. Nós ainda estamos sofrendo ataques muito perigosos, que são aqueles ataques que visam desacreditar, né, a educação perante a população, né, e isso é terrível. Isso você não reverte tão facilmente assim, ou seja, se a gente permitir que se espraie uma representação negativa sobre a docência, sobre a escola, sobre a formação, se a população parar de acreditar, né, parar de levar seus filhos para a escola, se a população começar a defender, né, a educação domiciliar, se a população passar a atacar os professores, denunciar os professores, perseguir os professores e professoras, gente, nós vamos demorar décadas para reverter isso, né? Então, isso é muito, muito, muito grave, né? Por isso que todas essas manifestações que estão sendo feitas, né, elas são necessárias. Vai ter corte, vai ter luta, não! 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 Vai ter corte. Só para a gente pensar, né? Paulo Freire tinha uma colocação, entre tantas outras, uma colocação muito importante que dizia assim, olha, uma sociedade, no processo de democratização da sociedade, a escola é importante, né? Mas só a escola não basta, né? Ou seja, a escola é uma agência importante, né, para que a gente democratize a sociedade, mas sem a escola não vai ser possível, mas não é a escola sozinha que faz, basicamente isso, claro que eu não sei, né, de memória. Bom, mas a questão central a escola é a única instituição que existe que tem a possibilidade de reverter o destino das pessoas, né? Então, se nada for feito com aquelas pessoas que nascem em contextos mais desassistidos, em famílias mais empobrecidas, se nada for feito, a tendência de que isso se reproduza é gigante, né? Ou seja, ao contrário do que diz uma parcela da extrema-direita, principalmente, de que com empenho, meritocracia, né, etc., esforço individual e um conjunto de virtudes a pessoa vai reverter isso, ou seja, não é verdade. Ou seja, vários estudos mostram, né, já desde os anos 60, que a possibilidade de você mudar essa lógica só pela força da família é muito difícil.
E a escola, ela é em si uma entidade revolucionária, porque a escola, o que a escola faz? A escola simplesmente pega um patrimônio cultural que pertence a um grupo muito reduzido e faz com que esse patrimônio seja partilhado por um conjunto grande de pessoas. Então, se a escola, sem a escola, nós estamos perdidos. Bom, por que as pessoas defendem a educação? E aí você vai pegar até pessoas conservadoras que defendem a educação, mas elas defendem um modelo de educação. A educação, ela tem que formular um projeto de Brasil. Só que para fazer isso, ela tem que ser de qualidade e ela tem que ter compromisso social. Ela não pode ser uma visão de educação, outra vez. A visão do mercado é uma visão de produtividade, a educação como elemento de produtividade. Não é essa que a gente defende. A gente defende uma educação que forme o povo brasileiro na discussão e na proposta de um outro país. De um país onde a gente tem um mínimo de justiça social. A educação é um direito, ela transforma e nós não queremos. Não existe uma forma, uma correia de transmissão entre educação e mercado de trabalho. Como eles dizem, o Paulo Guedes diz, os neoliberais dizem, que o povo brasileiro não tem empregabilidade, a qualidade da educação não existe, que sociologia, história, onde já se viu, tem que dar matemática do que portuguesa, porque somos mais mal formados. O que eles estão dizendo é o seguinte, que eles querem uma educação pobre, tá certo? Uma educação para produtividade, uma educação para culpabilizar cada um da sua fragilidade ao não encontrar um posto de trabalho. Não é essa a educação que a gente defende. A gente defende uma educação cidadã, uma educação comprometida com um projeto de país. Normalmente, os conservadores defendem a seguinte ideia. A sociedade é essa mesma, não tem como mudar. Tem gente até que já escreveu que esse é o estágio mais evoluído da sociedade, que eu não concordo com isso. Mas então a escola precisa preparar para agir bem nessa sociedade. Então eu vou pensar no ensino baseado em competências, solução de problemas, uma formação que a pessoa possa rapidamente dar conta de um conjunto de profissões, de trabalhos, ofícios. Bom, só que o pessoal progressista defende um outro modelo, defende uma escola que ajude as pessoas a transformar a sociedade. E é nisso que a gente vai chamar, é nisso que trabalha a Bell Hooks, etc., que a gente vai chamar de uma educação crítica, ou seja, entender como a sociedade funciona, apontar as contradições dessa sociedade para que a gente possa trabalhar de outra maneira. Então, numa sociedade onde as relações são muito, as relações são muito opressoras, as relações são muito difíceis, certos grupos sociais não têm acesso aos bens culturais, a escola vai poder ensinar as crianças, ricas e pobres, para falar numa linguagem bem tranquila, por que isso é ruim e por que precisa ser de outro jeito. Ou seja, não é só porque a pessoa nasce numa família com mais posses que ela se torna conservadora e ela não quer que as coisas mudem. Não é isso. Então a escola vai ter esse papel. O atual governo escolhe como alvo a educação justamente para poder abalar qualquer força que venha para instaurar um projeto revolucionário, um projeto que mude essa configuração da sociedade. E isso acontece, gente, de uma forma bem interessante, porque isso tem a ver com a maneira como você alfabetiza, tem a ver com os livros que você escolhe, tem a ver com o modo como você forma professores, habilita professores, qualifica os professores. Quando a gente pensa em formar para a cidadania, ou formar pessoas que saibam fazer a leitura da sociedade, a gente vai pensar em certas práticas de ensino, em certas experiências curriculares, em certos traços. Ninguém forma pessoas progressistas com procedimentos autoritários, com mecanismos dispositivos conservadores.